E também a gente sabe que os transtornos mentais, eles aumentam muito o risco de evento cardiovascular. Então, é muito importante que esse paciente tenha, até durante a reabilitação, um suporte, mesmo que seja inicialmente psicológico, né? Não necessariamente medicamentoso do ponto de vista psiquiátrico, mas ele tem um cuidado. Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma vez aqui com o nosso Rehab Cardiocast, e hoje eu tenho uma pessoa especial, uma amiga de muito tempo, Mariana Saavedra, e vamos falar sobre saúde mental. Né, doutora Mariana? Fala para mim um pouquinho da sua história, da tua carreira até aqui, que nós estamos falando um pouquinho dessa saúde mental. Primeiro, boa noite, é um prazer estar com você, Léo. Para mim é Léo, doutor Leonardo, fisioterapeuta que se especializou em reabilitação cardíaca, pneumológica, e a gente foi amigo na escola, né? E agora a gente está aqui para fazer essa união. Então, eu sou médica psiquiatra, também fiz pós-graduação em homeopatia, e a minha experiência com pacientes cardiológicos vem muito dos pacientes com depressão pós-evento cardiovascular. E também com pacientes que têm transtorno de ansiedade e se confundem com crises de ansiedade que se confundem eles entendem que é um ataque cardíaco e muitas vezes eles vão parar na mão de cardiologista ou numa emergência e fazem toda a investigação suspeitando de um infarto e na verdade uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. E essa coisa, né, de relação mente-coração, ela não vem de hoje, né? Antigamente se acreditava que a emoção estava toda no coração. Então que nós temos algumas palavras, né, que é decorar, saber de cor é guardar no coração. Então, decorar é fazer de coração. Então, são algumas palavras que antigamente se acreditava que as emoções estavam no coração. Até porque quando você tinha algum abalo, você doía, né? E aí você tem uma perda, você tem alguma coisa, dói no peito. Então, sempre teve essa ligação de coração e mente, né? Sim, e é muito da angústia, né? Os pacientes relatam muito essa coisa do aperto no peito, uma constricção. É uma dor. Muitas vezes vem com uma dor. E a pandemia que fez... tem muitas pessoas que eu vi que não pareciam ter nada e de repente começaram a apresentar alguns quadros psiquiátricos, alguns quadros que não sei se foi a solidão, se foi o medo de morrer, porque nós tivemos numa situação que hoje a gente estava aqui e por conta da pandemia a gente achava que amanhã poderia não estar mais, né? E essa relação, o que você viu aí na pandemia e a saúde mental das pessoas? Na verdade, assim, isso são dados estatísticos, né? Os casos de depressão e de transtorno de ansiedade, eles aumentaram, assim, absurdamente, tanto no sexo feminino quanto no masculino, durante e após a pandemia. E eu acho que veio a questão mesmo da quarentena, do medo da morte, das pessoas precisarem modificar completamente uma rotina, a questão do novo. E todos nós passamos por um luto, né? E muitas coisas eclodiram porque as pessoas também precisaram se olhar. Elas precisaram olhar para dentro de si, ficaram em casa, muitos casamentos acabaram, muitas relações ou elas se fortaleceram ou elas se desfizeram, muito em virtude de a pessoa estar voltada para o externo e realmente precisasse voltar para dentro. Então eu acho que tem uma coisa muito positiva que nunca a saúde mental foi tão falada como está sendo falada agora. Isso é importante, né? Eu acho muito legal.
A gente dentro da reabilitação cardíaca e na reabilitação metabólica também, a gente trata com o paciente de alguma forma ficaram perto da morte, né? Eles realmente são pessoas, às vezes pessoas fortes e que de repente se sentiram em cima de uma cama de hospital impotente para fazer uma cirurgia cardíaca com um procedimento e falar, cara, a morte está do lado. Como é que fica a cabeça desse paciente? Você acha que depois de fizer tudo, vai para casa, fica tudo certo, tá tudo bem? Ou não, realmente precisa ser visto de maneira separada? Eu acho que precisa ser visto e para ele poder se adaptar a essa nova condição, né? E também a gente sabe que os transtornos mentais, eles aumentam muito o risco de evento cardiovascular. Então, é muito importante que esse paciente tenha, até durante a reabilitação, um suporte, mesmo que seja inicialmente psicológico, né? Não necessariamente medicamentoso do ponto de vista psiquiátrico, mas ele tem um cuidado voltado para a saúde mental. Mas às vezes quando eu chego e falo para o paciente, seria bom procurar um psiquiatra, um psicólogo, ele fala, mas eu não sou maluco. E aí? Pois e aí? Como é que você faz, doutor Leonardo? Me conta. Como é que você lida com essa fala que ainda existe? É um preconceito total, né? Eu acho que não é só maluco que... Não é só maluco, não. Acho que todas as pessoas deveriam ter um psiquiatra, um psicólogo, fazer análise toda para poder melhorar e evoluir. E ainda mais quem passa por algum transtorno. Eu tento explicar e falar, é bom procurar, vai ajudar na sua reabilitação, não é só na tua cabeça, na tua vida, mas vai te dar projeção melhor para frente, você vai saber lidar com seus problemas com maneira mais tranquila, que às vezes o paciente chega, qualquer coisinha acha que vai morrer. Eu não posso ir no mercado porque eu posso passar mal. E isso também vem muito da parte cultural, que aquele paciente que tinha um problema cardíaco, ele tinha que ficar em casa quieto. E algumas pessoas ainda têm isso na cabeça, que se eu tinha um problema cardíaco, eu tenho que ficar em casa quieto. E o que a gente sempre fala se você tem um problema cardíaco, é hora de você se movimentar. É hora de fazer exercício para se reabilitar e não ter um novo evento cardíaco. Tá? Eu acho que essa conversa de tentar identificar aonde está o gatilho que trava o paciente a evoluir, acho que a gente precisa de um apoio de um profissional de saúde mental, né? Sim, até porque quando você explica para o paciente que não é uma questão só de, como você colocou, né, de maluco, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, quem não investe em saúde paga pela doença. Sim, isso é um fato. E eu gosto muito de trabalhar com promoção à saúde mental. E eu estou conseguindo fazer isso de uns anos para cá, que foi uma forma que eu ressignifiquei também a minha carreira. E eu acho que a palavra para esses pacientes na reabilitação, porque a reabilitação é uma forma deles também ressignificarem aquele evento, por exemplo, cardiovascular. E eles vão também poder ressignificar tudo que eles passaram com uma psicoterapia, mesmo que não seja uma psicanálise, mas, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental, uma coisa mais breve, enfim, não importa. E se aquele paciente desenvolver e evoluir, o que é muito comum, com um transtorno de ansiedade, com depressão maior, ele precisa de um psiquiatra para olhar aquilo mais atentamente, que é o especialista, e poder medicar. Eu vejo pacientes também que tiveram alguma intercorrência cardiovascular, resolveu, vamos dizer, um paciente, um coronariopata, que tinha artéria lá do coração entupida, teve a precordialgia, foi para o hospital, realmente estava infartando, mas conseguiu ser revascularizado, passou, não tem mais limiar isquêmico, o paciente está ótimo, mas mesmo assim de vez em quando ele fala, doutor, às vezes eu sinto ainda uma dor no peito, ainda parece que eu vou infartar de novo. E aí, como é que é isso?
E aí, pois é preciso, a gente tem que avaliar, né, individualmente cada caso, mas é preciso mesmo ficar atento, porque que qualidade de vida ele vai ter se ele não puder ressignificar, entender esse sintoma, ou de fato se ele está evoluindo com um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico que precisa ser medicado, né? Ou até tratado somente com psicoterapia. Que tem paciente que fala, mas eu ainda sinto falta de ar. Às vezes eu tô na rua e de repente começo a sentir um desconforto no peito, uma falta de ar, e a gente faz todos os testes e fala, não é nada físico ali, né? E a gente já começa a pensar, será que não está faltando um profissional nessa reabilitação que vai cuidar desse transtorno que poder estar iniciando? E quais são os sinais que a gente pode chegar e alertar e falar, pô, tá na hora de procurar um profissional de saúde mental, uma coisa... Qual característica a gente pode ver no paciente para estar encaminhando para um psiquiatra, alguma análise, alguma coisa assim? Até porque quando você fala em físico, né, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar um transtorno mental. Gente, o cérebro é um órgão, então é físico, né? Mas assim, então quando você tem, por exemplo, uma pneumonia, e aí você precisa de repente tomar um antibiótico numa pneumonia bacteriana, você não questiona, não, meu organismo vai resolver. Porque quando tem um transtorno mental que vem do cérebro, a pessoa entende que ela vai resolver sozinha. Então, tem alguns pacientes que eles só lidam realmente com evidências científicas, e aí você precisa ter esse traquejo para você mostrar ali, olha, é isso, seu evento cardiovascular tem tantos % de evoluir com esse transtorno que você possivelmente está passando. Mas eu acho que o mais importante é a pessoa aceitar, né? E poder ressignificar tudo que ela passou. Por exemplo, esses sinais que você perguntou. É muito que leva a pessoa, muitos pacientes que eu tenho que me procuram com síndrome de pânico, eles passam por vários colegas, assim, por cardiologista, por ginecologista, quando é mulher, por clínico geral, por neurologista com taquicardia, né, palpitação, coração acelerado, tremores, sudorese, né, que é a mão suando, enjoo, náusea, dor de cabeça. Muitas vezes tem alteração do hábito intestinal, diarreia, constipação. E quando ele chega nessa emergência, achando que ele está infartando, com dor no peito, com falta de ar, com tremor, com sensação iminente de morte, sensação de morte súbita, ele faz todo aquele protocolo, né, para infarto agudo do miocárdio. E na verdade não é. Ele está com um transtorno de ansiedade que, quimicamente não tratado ou subtratado, ele evolui como depressão. Então, é isso. Não tem outro caminho, né? Eu acho que na própria emergência, a gente, na hora na coleta de informação e tudo, na anamnese, a gente consegue ver que o fator de risco para a doença coronariana é baixo, você descarta um monte de possibilidade ali e fala, cara, isso daí é um transtorno de ansiedade e precisa ser encaminhado, precisa ser tratado. Mas às vezes o paciente fala para mim que, doutor, aquela doutora lá que você mandou para mim, para eu ir, eu fui, ela me deu um monte de remédio, eu não vou tomar remédio não, eu vou ficar viciado nesse remédio, nunca mais vou tirar. Esse preconceito que ainda existe. Às vezes não toma remédio achando que você vai ficar viciado e ter que tomar esse remédio pro resto da vida. E você pode falar um pouquinho disso? Na verdade, eu acho que esse assunto é muito importante, esse tópico, porque geralmente o paciente ou ele não tem uma adesão ao tratamento, por isso, é uma falta de esclarecimento, e aí, na verdade, é o contrário. Quando você não trata o que quimicamente está em desequilíbrio, você cronifica aquela doença, aquele transtorno mental. Por exemplo, como eu já disse,
o transtorno de ansiedade não tratado ou é tratado em subdose, ele evolui quimicamente para depressão. Então, não existe medicação psiquiátrica que vicie. Existe medicação psicofármaco que é mais indicada em cada caso. O que pode acontecer, que a gente vê muito ainda, infelizmente, é paciente, né, ou não paciente, pessoas que vêm e que fazem uso crônico de benzodiazepínico, né, clonazepam, diazepam. Esses medicamentos, se eles não forem usados de forma bem indicada, né, pelo especialista, esses sim podem causar dependência química, que é também outro transtorno mental. Mas as medicações, os psicofármacos bem indicados, eles vão tratar, eles vão, pelo contrário, evitar mais dano cerebral, né? E evitar que aquilo cronifique, e não o contrário. Eu vou abrir o jogo aqui, né? Eu já precisei tomar um antidepressivo, procurei um médico e tudo. Psiquiatra? Hã? Psiquiatra? Infelizmente não. Não. Infelizmente não. Mas por que você não eu tava em procurou depressão. Eu não conhecia nenhum, e aí eu tava em depressão, nem eu mesmo tava fazendo plantões e tudo para fugir dessa depressão e fazer um plantão atrás do outro. E vi que tava me afundando, tava chegando lá no fim, e aí um colega falou, cara, toma aqui um remédio para depressão e tudo. Tomei, me levantei, dei a volta por cima, depois tiramos a medicação e mudou a minha vida. Eu não tinha ânimo para nada, voltei a ter ânimo, voltei a fazer minhas coisas que eu gostava de fazer, parei de ficar trabalhando loucamente, somente trabalhar para fugir, né? Mas eu achei que foi bom. E não precisei ficar tomando para o resto da vida, né? Porque você seguiu corretamente o tempo. E as pessoas têm que entender isso. A medicação é que nem você falou de uma pneumonia. Você vai tomar lá um remédio para pneumonia, se for um antibiótico correto para aquele tipo de bactéria, você vai tomar ali durante 10 dias, às vezes até um pouquinho mais, e vai resolver o problema. Depois você vai parar, você não vai precisar tomar o resto da vida. Até a própria tuberculose, você vai tomar um remédio durante 6 meses para resolver e depois você vai parar. Eu acho que tem tratamentos que pode ser mais curto, outros mais longos, mas que ele tem um começo, meio e fim. Na verdade, toda medicação ela tem um objetivo. E aí o especialista, o psiquiatra, que é o médico especialista para isso, habilitado para indicar mais adequadamente isso. Porque, na verdade, a gente não pode falar que todo mundo a gente vai conseguir dar alta, não. Existem transtornos, e cada caso é um caso, que a gente precisa da medicação para toda a vida. Mas a gente precisa pelo bem. Como, por exemplo, a pessoa que é hipertensa, ela precisa da medicação para toda a vida. Você atende, o que você mais atende é hipertenso, né? Imagino. Que aí evoluiu com maltratado, que não tratou direto, e né? Como você falou, aí foi outra doença instalada. Ele tinha uma hipertensão, não tratou, fez uma hipertrofia, fez destruição de endotélio vascular e acabou infartando, ou fez uma insuficiência cardíaca por uma doença que foi maltratada lá atrás, no começo, que nem você falou, as doenças mentais, se não forem tratadas, cronificam. Vão cronificar e vão te dar um problema maior lá na frente. E aí a chance de você ter sucesso com o tratamento é menor. Então, quanto mais precoce a intervenção, melhor. Mais sucesso, mais potência. E aquilo, às vezes também, você demora um pouco mais, o psiquiatra demora um pouco mais no tratamento com o paciente, porque ele já vem tarde para você, né? Isso, assim, muito, né? Eu costumo falar, a gente brinca, assim, não é fácil ser psiquiatra, porque é como se nós, assim, a figura do psiquiatra, a gente tem uma... É quase como um demônio, né? Eu tô testando que você tem um problema mental. Mas, assim, ele é a pessoa que estudou, né? Se capacitou para poder prescrever a medicação mais correta. E, às vezes, assim, eu recebo pacientes que eu não medico. E eu indico outras coisas, inclusive... Mesmo quando o paciente é medicado, a gente sabe que a doença é multifatorial, então o tratamento é multidisciplinar, e a gente acaba, eu, por exemplo, trabalho muito dessa forma, né? Indicando outros recursos também
que aumentam a chance de sucesso, como psicoterapia, né, que é o psicólogo junto, meditação, exercício físico, assim, inegociável, sabe? Isso que eu ia falar. A E gente agora, minha tem, área. a gente tem diversas patologias hoje comprovadas cientificamente, cujo exercício físico é mandatório. E no transtorno mental não é diferente, né? Então, eu acho que o mundo seria bem melhor se todos nós pudéssemos ter acesso a boas terapias e isso é um trabalho. Nós estamos falando diretamente do paciente que teve evento cardíaco. E o que você tem a falar da família? O suporte familiar é muito importante. Sempre. Eu acho que para doenças crônicas e eventos que ainda tomam muito a pessoa, como esses eventos assim, né, mentais, suporte, a rede de apoio é muito importante. Por isso que essas campanhas, né, de psicoeducação, elas são fundamentais, porque as pessoas ainda têm muita dúvida, muito estigma, muito preconceito. E é interessante que o Brasil é um país muito doente mentalmente. As doenças psiquiátricas hoje, elas atingem, elas são as mais responsáveis pelos afastamentos laborativos, né? Incapacitam, e as pessoas consomem absurdamente medicação nas farmácias, nas prateleiras, mas quando elas têm ali um diagnóstico correto e uma diretriz de tratamento, elas muitas vezes resistem, né? Então a gente precisa de vocês da área de saúde para andarem juntos, fazerem uma triagem, poderem encaminhar corretamente. Eu contar um caso que aconteceu recentemente aqui na clínica. Nós recebemos um paciente que passou mal em casa, foi para o hospital. Quando chegou no hospital, foram rodar, ele estava infartando, fez uma parada cardíaca. A sorte que estava dentro do hospital, foi uma parada cardíaca assistida, conseguiram reverter e, graças a Deus, voltou sem sequela nenhuma. Tá? Fora a disfunção cardíaca, nenhuma sequela motora, cognitiva, tudo ok, só ficou com a insuficiência cardíaca. E tudo aquilo estressou muito a família, porque o cara morreu, voltou, não sei o quê. E o maior problema dele vir para a reabilitação é porque a esposa achava que ele podia passar mal, que ele não pode fazer nada, que ele não pode ir no mercado com ela, porque ele pode passar mal. Então, acho que a família acaba prendendo. Eu acho que a família precisa de um suporte também para o familiar, né? Porque nós estamos com um paciente que está aqui com a gente, que tem que ter o suporte de saúde mental, mas a família também precisa, porque acaba atrapalhando o tratamento, né? E aí acaba você tendo que olhar não somente o paciente e todo o ambiente que ele vive, né? É porque é uma readaptação de todos, né? Uma nova condição. Então, eu acho que o vínculo com o profissional é fundamental. Né? Vínculo profissional que aquele paciente, a família confia, ele precisa orientar sempre, né? Somente o acompanhante, a pessoa que está ali, o cuidador, ou o cônjuge, enfim, né? Mas muitas vezes, assim, na psiquiatria a gente se depara com pessoas que não têm ninguém para dar esse suporte. Ou é isso, como você está dizendo, quando tem... Eu já atendi muitas pessoas, assim, que o marido, mas assim, o homem, né, ainda tem mais dificuldade de procurar, de aceitar a medicação, e aí resistiu, enfim, achava que era coisa... não, vai resolver na igreja, ou vai resolver de outra forma. E assim, e aí chega no psiquiatra já tendo dado, já muito mexido num sofrimento muito crônico. E assim, eu acho triste, lamentável, porque poderia ter sido de outra forma aquele caminho. Às vezes aquilo toma outro rumo, sabe? Influencia não só na saúde, mas como na parte profissional, na parte de convivência com outras pessoas. Interação social. E acaba se isolando e eu acho que isso aí acaba gerando um feedback
positivo, e cada vez ele vai ficando pior, vai afundando e sem saber por onde sair. Que ele está se metendo num buraco que, se não tiver um profissional para ajudar, vai cada vez mais fundo, né? Por isso que eu falo que a pessoa que está perto precisa ser orientada, sabe? Precisa estar junto, pelo menos no início, sabe? Para dar a mão. Essa rede de apoio é muito importante. Eu falo para todo mundo, então vocês aí estão escutando a gente, a reabilitação cardíaca, ela é multiprofissional, tá? Nós temos várias fases e várias áreas da reabilitação cardíaca, e que não é um profissional só que vai dar conta disso, tá? A gente precisa tanto de grupos de médicos, não só o cardiologista, tá? A gente tem que ter diversos especialistas, temos que ter o fisioterapeuta, o nutricionista, o assistente social, a enfermagem, depois passar pelo educador físico, e para cada um pegar uma área da reabilitação. Quando a gente fala em reabilitação, as pessoas linkam logo exercício físico e voltar ao mercado de trabalho. Mas esquece que para isso tudo acontecer, o paciente tem que estar estabilizado clinicamente, tem que estar mentalmente estabilizado também, ele tem que estar com todos os seus problemas controlados para fazer a reabilitação cardíaca, para ter sucesso na fase do exercício, na fase de condicionamento físico de um cardiopata ou de um pneumopata. Entender que cada profissional tem o seu papel ali e que você tem que saber indicar. Tá? Nós estamos trazendo aqui no podcast diversos profissionais para falar, para justamente a gente conhecer. Porque conhecendo a gente pode indicar. Eu conhecendo o que o psiquiatra faz dentro de um paciente que tem essa cardiopatia, assim nós vamos conseguir tratar melhor o paciente, tratar o paciente de maneira completa. E não somente, meu paciente está com bom condicionamento físico, mas ele não sai de casa, ele está em depressão, fechado dentro do quarto, só fica no telefone ou na televisão e não faz mais nada. Eu queria até te perguntar como é que é a sua experiência aqui em relação a isso. Esses pacientes já, né, que já sofreram o evento cardiovascular, você vê muito essa evolução para transtorno mental, com comorbidade com transtorno mental? Se eles chegam aqui... Não, eles evoluem, você vê muito isso aqui? Não, então, evoluem com depressão, com transtorno de ansiedade? A própria reabilitação cardíaca, a fase de exercício, ela é mal prescrita, tá? Então, quando o paciente chega aqui pra gente, ele chega que nem uma vela apagada. Você olha pro cara, o cara ele tá abaixo, parecendo uma vela apagada. E aí a gente começa a abrir as portas, só que nem todos os pacientes chegam para a gente. Mas, vamos dizer, 80% chega como se fosse uma vela apagando. Imagina aqueles pacientes que não chegam aqui na clínica. Quando eles chegam na clínica, começam a conhecer outros pacientes que passaram pela mesma coisa que ele passou. Começa a fazer atividade física, começa a melhorar a produção de substâncias que vão dar prazer e tudo mais, a maioria das vezes, eles conseguem reverter o quadro. Alguns realmente não conseguem e acabam abandonando a reabilitação, e aí esses precisam ter uma intervenção, mas, cara, vou te falar que é muito difícil a gente convencer o paciente. Eu estou querendo descobrir como é que eu faço isso, convencer o paciente a procurar um especialista para cuidar da saúde mental dele. Porque tem alguns que a gente olha assim, o cara está muito para baixo e começa a faltar a reabilitação, começa a sentir coisas que não existem, e a gente precisa encaminhar, mas eles são muito resistentes. Muito e por que você acha que esses especificamente têm essa resistência? Preconceito. Eu não sou maluco, não tem problema. E tem uma faixa etária sua aqui, predominante, que aconteceu? Os mais velhos. Os mais velhos são mais difíceis. Sexo masculino, né? A maioria dos pacientes que chegam pra gente, nós temos sexo feminino, mas a grande maioria é sexo masculino. E você consegue trazer, nesses casos, filho, cônjuge, esposa, alguém para poder ajudar?
nesse processo de procurar um especialista? Já conversei. Psiquiatra. Que às vezes, dependendo da idade, vem já acompanhado pela filha ou pela esposa. Mas já peguei paciente que a filha falou, mas ele não aceita, ele não quer. Nós já conversamos, todo mundo fala pra ele, mas ele não quer, ele não quer, ele não quer. E eu já peguei isso, filha falando. A esposa fala, não, isso você tá inventando, ele não tem nada disso. Então tá. Mas... a gente precisa também... há casos e casos, né? Não dá pra gente... Eu não gosto disso, de casos e casos. Mas assim, por isso que eu trabalho de forma individualizada. Mas eu acho que, em alguns casos, muitos casos, eu percebo que a gente precisa também entender que cada um tem o seu despertar, né? E aí, realmente, gente se vê impotente em ajudar. Eu, como psiquiatra, muitas vezes, e eu ao longo do tempo, com a maturidade profissional, fui entendendo que, assim, a gente faz o que pode e muitas vezes a pessoa até vai buscar, mas ela não quer ser realmente ajudada. Isso acontece, né? Mas aí a gente vai entrar no outro papo de ganho secundário, questões, assim, mais profundas que eu acho que não vem ao caso. Mas, enfim, é difícil mesmo, né? É difícil você lidar com a sua dor, você entrar em contato com ela. Mas muitas vezes a doença, seja ela cardiológica, outra vem para isso. E aí o que a pessoa faz com isso, né? E às vezes ela surgiu por isso, né? Você não resolveu lá atrás e ficou sofrendo com isso. E isso, entender que a mente mexe no corpo todo, né? Ele altera diversos hormônios, altera diversas substâncias. E a gente muitas vezes precisa modular isso de forma química, né? Como você fez quando você deprimiu. Sim, e tem aquela síndrome, né, de Takotsubo, né? Que é do vaso quebrado, que é aquele paciente que tem uma descarga adrenérgica muito grande, às vezes uma perda de um familiar, que evolui para realmente um infarto, tá? Sente dor no peito, toca enzimas cardíacas, evolui para o infarto. Na hora do cateterismo, não tem lesão no vaso, mas teve uma lesão muscular, ele fez. E isso tudo provocado do central e liberou substância que levou ao infarto, né? Pois é, um processo neuroquímico, né? E que tá tudo interligado. E aí é uma questão que eu volto a falar. Por que quando a pessoa tem uma alergia, ela vai lá e toma um corticoide? E muitas vezes, assim, né, quando mal indicado, enfim, pode levar até quadros psiquiátricos e ela não aceita. E o cérebro pode adoecer. E que existe um profissional para tratar disso. Se não tivesse problema, não existiria esse profissional. Existe hoje, e a gente tem muito mais recurso, né, com o advento da neurociência, com as medicações de hoje, né? Com pesquisa, que aquilo que você falou, nem sempre é medicamentoso. Existem diversas terapias e existe até a própria atividade física que vai te ajudar e que você não precisa passar por um especialista. Não sou eu que vou dizer aqui na reabilitação cardíaca, você tem que tomar tal remédio, que você está com depressão, você tem que fazer... Não, cara, vai procurar um especialista, vai ver o que realmente você tem para poder ser bem diagnosticado para ser tratado. Isso é muito importante, ser bem avaliado, né? Eu acho que esses pacientes seus que estão em reabilitação já sofreram um evento cardiovascular e você vê que eles estão evoluindo com quadro mental, eles têm mais chance de fazer outro evento cardiovascular. Então, esse é um ponto, isso é comprovado cientificamente. Então, também é uma forma de você trazer esse paciente para mais perto, para um cuidado maior com o cérebro, né, dele, porque ele pode, de novo, sofrer um outro evento cardiovascular, ainda pior, e dessa vez não sair, né? Não conseguir ser resolvida essa intercorrência, né? Mas eu acho que acaba somando e as pessoas não se tratam e o quadro vai piorando. Às vezes um evento cardíaco deixa uma sequela maior que vai
aí sim deixar debilitado em cima de uma cama. Como acontece com o neurônio, né? Que é a nossa célula do cérebro. Quando a gente fala em sistema cardiovascular, a gente tem que lembrar que o sistema cardiovascular é único, né? Não é só coração. Nós estamos falando de vasos que estão no corpo todo. Inclusive o vaso aqui do cérebro. Que se romper ou entupir aqui dentro, as sequelas podem ser muito piores. E né? tudo para, né? Tudo para. Por isso, assim, esses pacientes, a partir de certa idade, a gente tem que pedir Doppler de carótida para saber como está o fluxo sanguíneo, né? Ainda o mais cérebro, a irrigação do cérebro. Por isso que a gente sabe que a questão cognitiva, né, de você estar sempre estimulando, fazendo exercício para o cérebro, é tão importante quanto exercício para o corpo, né? Então, dentro da reabilitação, interligado. Dentro da reabilitação, a gente faz algumas coisas no paciente com mais idade, que a gente chama de dupla função, né? A gente manda ele fazer o exercício, ao mesmo tempo tá falando uma conta, ou fazendo exercício, contando uma história. Neuroplasticidade, né? A gente tenta associar isso dentro da reabilitação cardíaca. Mas isso é só a pontinha do iceberg, né? Porque tem tanto outros que tem que fazer no dia a dia. E como eu falo, a reabilitação cardíaca, o paciente está aqui 3 vezes na semana, 1 hora por dia só. O que ele faz no resto da semana toda? Vocês trabalham isso com ele? Como que é essa rotina dele fora daqui? É a maior parte do tempo. A gente precisa fortalecer mais isso. Eu vou te falar que eu faço pontualmente a alguns pacientes. Eu acho que esse é um grande ponto. A gente abordar isso daí. Eu penso muito que você pode, junto com a sua equipe, deve interferir nisso, né? Porque aqui ele está sendo comandado por você, pela sua equipe, mas e fora? E o fora é até mais importante, né? É o que ele faz a maior parte do tempo ou não faz. Eu penso muito na parte de exercício. Eu trabalho com meus pacientes pensando na alta. Eu já começo e vejo quando que ele vai poder ter alta. Ter alta é sair do centro supervisionado, que é a clínica de reabilitação é atividade física supervisionada, e ir para não supervisionado. Isso quer dizer uma academia ou uma atividade que ele tenha prazer em fazer, porque eu não posso chegar e falar para o paciente, vai fazer musculação e mais esteira, porque isso é bom para a tua saúde. Se ele não gosta, ele só vai fazer uma semana. Depois ele não vai fazer. Então, eu sempre tento pensar na alta o que ele pode continuar fazendo que dê prazer a ele. Isso é muito importante, a questão do prazer. É por isso que eu digo que não tem fórmula, né? Ainda mais um paciente que já está tão sofrido, tão acometido por outras questões, você ainda colocar mais uma obrigação. E, na verdade, é hábito, né? É uma questão de hábito que eu acho que a gente tem que ter essa educação desde que a gente nasce, da questão de hábitos saudáveis, de estilo de vida. Então, eu acho, Leonardo, que é hora de você trazer mais esse paciente seu, que tem muito sofrimento, para a realidade, você entrar na realidade dele, fora daqui. Eu acho que esse é um caminho aí para sua pergunta. Eu acho que é um caminho para todos, né? Que estão assistindo aqui, pensam ter uma reabilitação cardíaca, nós temos que pensar em tudo. E quanto menos a gente errar e mais suporte a gente conseguir dar para o paciente, maior sucesso que nós vamos ter com o paciente. E você consegue dar alta para esses pacientes, assim, na forma que você colocou? Aqui, supervisionado, vai para academia? Como é que é isso? Eu tenho alguns profissionais que tem academias que são... Que você direciona. Ligado, e ele já vai com toda a orientação como fazer. Eu tenho um caso de sucesso muito legal, que foi um paciente, inclusive médico, ele no Covid ficou entubado, 15 dias de intubação, o pessoal não quis traqueostomizar, porque todo mundo que estava no CT era amigo dele, e aí segurou, estubou, o cara foi para casa sem andar com 44 anos. E aí eu comecei a reabilitar, ele veio aqui para a clínica, começou a fazer a reabilitação, e eu já pensando na alta. Eu faço ciclismo, comecei a conversar com ele sobre ciclismo, porque ele não gostava de academia. Ele, nas últimas semanas aqui, ele resolveu dar uma volta de bike comigo.
Então ele pegou a bike dele lá e eu fui com a minha. Eu fui no ritmo dele para dar a volta. Virou atleta. Tá competindo, pedala, treina comigo e não largou a bike. Inclusive comprou 2 bikes, uma speed, uma mountain bike para treinar. Então mudou a vida do cara. O cara é cirurgião, é urologista, cirurgião, que só ficava operando em casa, totalmente sedentário. E depois do Covid, depois da reabilitação aqui, ele virou atleta de ciclismo, fazendo prova tanto de speed como de mountain E bike. recompensa, né? Pô, eu fico arrepiado, eu né? também Porque é muito legal você dar vida. Pô, eu tenho um paciente pós-Covid que também, esse já foi tracostomizado grave, com 3 meses de reabilitação, ele já tinha uma viagem que ele pagou para a família, para ir para Natal e tudo. Aí ele foi, viajou para Natal, mandou foto para mim mergulhando com cilindro debaixo da água com 3 meses depois de ter saído de CTI. E mandou foto dele debaixo da água. Pô, é maravilhoso. Não tem isso. preço, né? Agora mesmo, eu tô com uma paciente que, por conta de que eu falo da parte oncológica também, por conta de um linfoma e o tratamento, acabou tendo lesão pulmonar, não conseguia pedalar 1 minuto e meio, já tá tratando comigo aí 1 mês, 2 meses, viajou para o Marrocos, mandou foto hoje para mim, que tá andando em tudo em Marrocos, feliz da vida. Logo em Marrocos, né? Tão longe. Paciente com 35 anos que não conseguia andar da sala para a cozinha. Tem 2 filhas pequenas, não estava conseguindo cuidar das filhas. E a gente devolver a vida para esse indivíduo. Aí você faz leva esse pensamento para o cérebro também, né? Porque é a mesma coisa, você dá potência ao que você, né? É um cérebro adoecido, é uma pessoa em sofrimento grande. Eu ouvindo essa história do médico, né? Do seu paciente. O médico é um paciente difícil, né? A gente é difícil. Sim. Mas eu perdi colegas na pandemia, médicos também, jovens. E então, assim, realmente emocionante, porque muitos profissionais de saúde foram, né? Os que estavam na linha de frente foram embora. E ver essa história aí de sucesso, né? E o cara ressignificou, né? Ele se superou. E aí, em relação à questão dos transtornos mentais, né? Trazendo aqui para mim, de volta, a gente hoje, o objetivo do tratamento no transtorno de ansiedade, na depressão maior, não é melhorar, é recuperação funcional. Não é só remitir os sintomas, a pessoa não tem mais o sintoma. Ela se recuperar funcionalmente. É mais ou menos o que você está aí fazendo na sua área, né? A gente tem que colocar o paciente melhor do que ele estava antes de ter a doença, né? A gente não tem só que melhorar ali, tem que colocar ele em melhores condições. A gente tem que fazer o melhor possível. E dentro desses transtornos mentais que possam ter, a gente precisa de um suporte. Esses pacientes conseguir sucesso porque de dentro eles tinham essa energia, mas às vezes tem pacientes que eu falo, eles chegam com uma vela apagada. Sim. E aí eu acho... Ele vem sem pensar no amanhã. Eu acho também, Leonardo, que você pode colocar, talvez como uma consulta com um psicólogo, sabe? Ele vai poder detectar numa anamnese, num acolhimento, necessidade daquele paciente ser ou não acompanhado, mais de perto por um especialista, seja psiquiatra, ou apenas uma terapia pontual. Eu acho que isso também é uma ideia para você trazer para a clínica. Não, meu sonho é a gente ter todos esses profissionais trabalhando para melhorar. Um dia ainda vou chegar lá, tá? Porque esse é o meu sonho. Meu sonho você é empreendedor. É ver um paciente de maneira integral. Eu não posso ver um paciente como um coração, não como um pulmão. Isso. Tá? Eu não vejo isso e cada vez eu trago mais profissionais para perto para me ajudar nessa missão que é reabilitar meus pacientes. Reabilitar, quando eu falo, é reabilitar de maneira completa.
completa. E não somente melhorar o cansaço dele. Não é isso que eu quero. Eu não quero só melhorar o cansaço dele. Eu quero melhorar a expectativa de vida dele e o pensamento dele de futuro. Isso eu preciso melhorar. Voar. É muito bom quando a gente ajuda, né? Dá a mão para aquele paciente, os recursos que nos cabem para aquele paciente ele estar na potência dele. Eu vejo isso muito com pacientes meus, assim, e isso me deixa extremamente grata. Acho que é o que vale. O que eu brinco, eu sempre brinco com uma frase, né? A profissão que eu escolhi, eu ganho dinheiro ajudando os outros. Olha que coisa, eu ganho 2 vezes. Uma, porque realmente eu preciso viver, eu preciso ganhar um dinheiro, mas o melhor de tudo, eu ajudo o próximo. Eu vejo um sorriso, eu vejo uma família reconstruída, eu podendo ajudar. Isso é o que mais fortalece para mim. O dinheiro é consequência de um bom trabalho, tá? Mas o mais legal é a gente poder ajudar o próximo. Nós estamos chegando ao fim. Mariana, eu quero que você dê a última mensagem, pessoal, e deixe seu contato. Deixe seu Instagram para o pessoal aí entrar, te seguir, tá? Fica à vontade, o microfone é todo seu. Obrigada. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, o convite, foi muito legal. E dizer para todo mundo investir na saúde, senão você vai pagar pela doença. Eu acho que essa é a mensagem que fica, que eu sempre tento levar no meu Instagram, que é hoje o canal que eu tenho profissional e que eu preciso expandir. O Leonardo, inclusive, está me dando uma aula disso, falando que eu preciso fazer isso. E realmente são muitas frentes. Eu também sou professora universitária, sou mãe, né? Me cuido muito, então acaba que é muita coisa. Então, devagar eu vou fazendo. Mas é isso, invista em você porque ninguém vai fazer isso por você. E a gente está aqui para ajudar. Então, o meu Instagram, doutora.dra.Mariana Saavedra. O telefone do meu consultório é 2255-5048. Eu tenho consultório em Copacabana, mas eu também atendo por telemedicina. Meu consultório fica no Rio de Janeiro. E é isso. Olha, que mensagem bonita que ela deixou, né? Então, invista na saúde, como é que é? Eu sempre digo assim, quem não investe em saúde, paga pela doença. Então, isso é um fato. Então tá aí, invista na sua saúde para não pagar pela doença. E não é gastar em saúde, é investir. Tá? Porque tem essa cultura de, mas eu tô gastando com remédio, mas as pessoas gastam com... Olha, o fútil faz parte da vida e é importantíssimo. Mas a gente é o que a gente prioriza. Eu sempre digo isso. Então, se você está escolhendo, naquele momento, né, não investir na melhor medicação, no melhor tratamento, no melhor recurso, para investir, sei lá, numa coisa que vai embora e que... Qual é o bem mais precioso que você tem? Eu entendo que seja a saúde, né? Você sem a sua saúde, você nem é ninguém. Acabou. É o fim. Então, invista para você ter... E não adianta também, eu tô vivo, mas sem qualidade de vida. Vamos focar nisso. Vamos trabalhar com prevenção, vamos fazer atividade física, alimentação saudável, promoção à saúde. E o que eu escuto também, né? Faça como é que é a frase? Faça do seu alimento o seu remédio para futuramente você não fazer o seu remédio de alimento, né? Então, é isso. E vocês que estão aí, sigam lá o canal no YouTube, Dr. Leonardo Alves. Vai lá no podcast, nossos episódios estão todos lá. E segue também no Spotify, tá? Rehab Cardiocast. Vai lá no Spotify, dá uma seguida e nós temos já diversos episódios lá. Até a próxima.